Olha lá, você. A foto. Já entramos ao vivo fazendo a foto. Olá. Tá, tudo bem, vamos seguir. Você cortou? Então, beleza. Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Estamos de volta aqui no Radiocast. Um dos mais esperados, de hoje aqui, cara, nesses 3 dias, finalizando a Jabro. Dr. Flávio Manzi, parceiro, amigo, cliente, referência nacional, um gigante da radiologia brasileira. E eu tô brincando aqui, mas que esse é o podcast mais pretensioso da radiologia, porque a gente queria isso mesmo, só trazer gente grande de peso e ser um podcast gigante. Então... Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, cara, por você estar aqui. Porque vai ser ótimo. Nosso esquenta já foi ótimo. Alunos de todo o Brasil aí vão subir a audiência agora. Agora, o mais legal disso aqui é que o Manzi foi meu professor na graduação, na pós-graduação. Já fiz curso dele de tomo, então sou cria 100% dele. Tenho maior honra de estar recebendo ele. E a Fernandinha estava no maior alegria, no maior... assim, ansiedade de fazer esse podcast. Né? Poxa, minha base veio toda dele. Não, e sabendo que minha cria tá aqui fazendo esse podcast comigo, assim, eu fico muito orgulhoso. Assim, o orgulho se transborda. Sim. Eu que já tive a oportunidade de assistir algumas aulas também, assim, do Tomás, e não sou dentista, mas, cara, é incrível. Né, ele tem o dom do ensino, isso é inegável. Eu tenho você, pra mim, assim, como a figura do professor. Pra mim, você é o melhor do Brasil, obrigado, sem dúvidas. Obrigado. E sem falar do cientista que você é, né? Mas as aulas são divertidas, cara. Ele consegue Você quer ser dentista. Quem não é dentista quer ser dentista naquela aula. Eu acho que você tem que aprender sempre, né? E eu acho que a grande jogada é você se divertir do que você faz. E aí, com isso, é muito mais fácil você conseguir ter esse aprendizado. Então, esse trabalho de ensino e aprendizado tem que ser de maneira lúdica, horas de bate-papo sério. Mas assim... Horas de graça. Hora de graça, diversão. Meus vulcânicos e vulcânicas. Então, assim, tem toda um script. Eu adoro aquela parte que você fala assim, gente, podia ser pior e tal. Aí fica todo mundo e tal, assim, você fala, podia ser comigo. Não é? Então, assim, você tem que ter. E aí a pessoa grava, né? A pessoa grava. Muito bom. Bom, então acho que a gente pode... falar um pouquinho do currículo do Manzi de forma breve aqui, senão a gente vai demorar demais. 15 minutos só para poder apresentar. Vamos resumir, enxugar bem aqui para não demorar muito, que ele tem muita coisa legal para passar para gente. Mas ele é graduado pela Universidade Estadual de Campinas, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado, 2 pós-doutorados, Unicamp e Universidade de Madrid. É professor hoje na PUC Minas da graduação e pós-graduação e coordenador da especialização de radiologia odontológica da PUC Minas. Então, esse é o Manzi. Vamos começar, a gente vai abordar hoje alguns temas que são de cursos que o Manzi tem, assuntos que ele domina, né, muito bem, ensina muito bem. Então a gente achou legal trazer aqui. Não vai dar para falar muita coisa, mas vai dar para ele dar um gostinho. Deixar um minutinho para mim no final. Dá uma pincelada. No final eu também tenho umas perguntinhas. Sim. Ótimo. Pode ter pergunta ao vivo se quiser. Assim, colocar o Manzi na parede, essa parte, né? Ele não liga não, quem sabe faz ao vivo. Então a gente vai falar um pouquinho de ATM, 6 da face e endodontia, que são temas importantíssimos que às vezes na especialização não dá tempo de aprofundar muito neles. Sim. Por isso é tão importante procurar um curso de atualização depois. E o professor Manzi oferece isso. Vamos começar falando de ATM, Manzi. Fala pra gente um pouquinho da definição e função da ATM, da articulação temporomandibular. Então a ATM, né, articulação temporomandibular, e tem a especialidade já, né, reconhecida pelo CFO, que é dor e disfunção temporomandibular. Então todas as desordens, né, temporomandibular que acontece, que pode ser tanto muscular como articular, é muito importante, né, a gente fazer o diagnóstico. E a radiologia, ela vai ajudar principalmente nas disfunções articulares, né? E basicamente, né, a gente pode trabalhar com quase todas as modalidades de imagem, porque nós podemos fazer radiografias convencionais, nós podemos fazer tomografia computadorizada, imagem por ressonância magnética e também até ultrassonografia, né, que existem vários estudos para trabalhando com ultrassom. Então, olha só, é uma área extremamente importante e integrada com outras áreas, né? Então, o dentista sozinho não consegue fazer o tratamento da disfunção temporomandibular. Geralmente ele vai precisar de outros profissionais, às vezes da fonoaudiologia, às vezes da fisioterapia, da psicologia, né? Então, assim, é realmente multi-integrado, né? Os problemas mais comuns que a gente pode falar relacionados à ATM, o que você diria? Assim, olha, pela Academia Americana de Dor e Disfunção Temporomandibular, ele é dividido em 2 tipos, né? As dores musculares, né? E as disfunções articulares.
Basicamente, a grande maioria, sem dúvida, são as musculares, né? Principalmente quando a gente pensa na tensional, né? Então, a dor muscular de tensão. Quem tem né? apertamento, Bruxismo, né? Pode ser o apertamento, pode ser o ranger, né? Que tem o bruxismo cêntrico e o excêntrico, né? Mas, vou ser muito sincero, a radiologia não vai ajudar tanto no diagnóstico das disfunções musculares, e sim das articulares. Porque o paciente ele pode ter associações. Então, ele pode ter só disfunções musculares, ele pode ter só disfunções articulares e pode ter os dois. Então, é extremamente importante a parte do diagnóstico por imagem para saber se aquele paciente também tem as disfunções articulares. E pensando nas disfunções articulares, talvez os problemas mais importantes que nós temos que perceber nas tomografias computadorizadas, que é o melhor exame que eu acredito para avaliação de tecido ósseo, é a avaliação se tem processo degenerativo. Se tem aplanamento, processo erosivo, formação de osteófitos, cistos subcondrais. Isso tudo a gente consegue visualizar bem. Muito bem na tomografia computadorizada. Agora, se a gente quiser visualizar o disco, é melhor que a gente... Exatamente. Agora quer fazer a avaliação do disco articular. Aí realmente o melhor exame, vamos pensar, o padrão ouro, sem dúvida nenhuma, é a imagem de ressonância magnética. Nós estamos fazendo alguns estudos com alguns tomógrafos que talvez dá para ver algum sombreamento. Mas isso daqui a 1 ano e meio eu consigo responder essa pergunta. Por enquanto a gente fica com a coisa. No próximo episódio, gente, exatamente, lá em Balneário Camboriú. Pode ser. Já está em estudo, já o Comitê de Ética já aprovou e nós vamos começar a trabalhar agora nesse mês. Legal. Ó, você respondeu a última coisa que eu ia te perguntar, como que o diagnóstico auxilia, né, na visualização da TM, como que os exames de imagem auxiliam isso aí. Então você meio que já respondeu. Uma coisa importante para quem é da radiologia, tem que saber fazer o laudo bem feito, né? Porque muitas vezes até o plano de saúde ele vai poder aprovar, principalmente até cirurgias, dependendo de como que você escreve. Então a palavra-chave, né? Uma dica de ouro, você tem que colocar a palavra processo ósseo-degenerativo. A partir do momento que tem essa palavra, quer dizer que o paciente está apto muitas vezes a fazer uma cirurgia, por exemplo, né? Até para não é fazer a cirurgia, mas para ser aprovado para algum tratamento que precisa ser aprovado com um plano de saúde, por exemplo. Então, se você colocar só processo erosivo, às vezes o perito não entende que aquele processo erosivo, na verdade, é uma característica de um processo ósseo-degenerativo. Então, é muito importante, por exemplo, essa palavra brilhar no laudo do radiologista. E a gente não vê muito o dentista sabendo fazer um bom laudo de ATM. Exatamente. Né? Então, por isso aí vem a capacitação, fazer os cursos de aperfeiçoamento é extremamente importante, porque se não adianta, eu vejo vários cursos, né, várias palestras, que é normal, de mostrar os problemas. E aí meio que eu faço uma tradução. Tudo bem, eu sei ver, mas agora como é que eu vou traduzir isso no papel? Isso é muito importante, porque essa é a comunicação. A forma de escrever tem que ser a melhor forma. É a melhor forma, porque quem está na ponta, que é o cirurgião dentista, ele tem que receber aquela informação e tirar o melhor proveito dele. Porque vamos ser sinceros, o melhor não é a imagem de ótima qualidade, mas sim um laudo perfeito que vai dar realmente um diagnóstico perfeito e assim um tratamento adequado para o paciente. Às vezes a gente vê, né, tanta briga assim, qual que é a imagem melhor, qual que é? Mas espera aí, qual que é o exame que o paciente está precisando? O que ele precisa? Né? Às vezes a gente está esquecendo muito quem é a ponta, é o nosso paciente, não é? Sim. Eu vejo falar muito, eu conheço vários alunos, né? E eu vejo falar muito que no seu curso, eu acho que até pelo lado empresário, Manzi também, dono de clínica e tal, que o seu aluno ele sai muito preparado para o mercado, né? Você tem além da didática e do ensino em si, eu queria que você falasse um pouco disso, mas de como é que você enxerga essa formação do aluno para o mercado de trabalho mesmo, né? Como é que é essa abordagem? Eu fico muito feliz, né? Eu tenho um número muito bacana. Acabamos de fazer a lista de aprovados, né, da especialização da PUC Minas, né, que eu coordeno. E nós tivemos 38 inscritos, então são só 12 vagas, né, pelo CFO, e nós tivemos mais que 3 vezes o número, né, que deveria, de vagas. Então a gente teve que até fazer um processo seletivo. Então isso mostra, né, a gente reforça que a gente está num bom caminho, né? E esse bom caminho não tem muito segredo, assim, tem alguns segredos, né? Mas o meu segredo, assim, eu coloco lá no primeiro módulo, é mostrar tudo. Eu aprendi isso com o meu professor, o professor Flávio da Unicamp, que ele diz o seguinte: você tem que ensinar tudo que você sabe, é tudo, porque você já tem que deixar o seu aluno no seu patamar, porque você está dando alimento para ele ser melhor que você. Só assim que vai trabalhar a ciência, né? Porque se eu fizer ele só ter que chegar até mim, a ciência ficaria estática.
Então eu faço de tal maneira que o aluno consiga, eu dou o peixe, mas também ensino a pescar. O curso do MANS, assim, questão de diagnóstico, descrição, eu não tenho o que falar, porque ele faz e ele dá a descrição que ele faz mesmo, né? Então assim, eu não escondo. Ele mostra o jeito que ele faz, não esconde mesmo, e eu acho que a forma de você ensinar a base da radiologia, como avaliar uma lesão, o osso, isso eu tenho muito gravado, sabe? Então você sai sabendo avaliar, você pode até não ter certeza do que é, mas você sabe avaliar bem que aquilo ali está normal e correr atrás de... E eu brinco muito, né, que o meu ícone, né, meu símbolo máximo é um vulcão, né? Sim. Eu até brinco, né, meus vulcânicos e vulcânicas. Porque eu acho que o vulcão, ele é uma estrutura que tem uma base. E você vai chegar só no topo, né, que eu brinco que é o topo do conhecimento, se você tiver uma base muito bem estruturada. Sim. E a base é o quê? É saber fazer uma boa técnica, é saber bem estruturas anatômicas, para você começar a compreender, a fechar esse diagnóstico. Ou seja, para fechar esse diagnóstico, você tem que compreender todos os sinais radiográficos e tomográficos. Aí sim você consegue chegar no topo, que é, por exemplo, o diagnóstico tomográfico, radiográfico, o que for. Então, realmente, eu preparo o aluno no curso, ou na especialização, ou até mesmo na graduação, montar essa base. Porque se ela tem uma base sólida, com certeza o sucesso, né, vai ser mais fácil de alcançar. Mas vamos voltar aqui, porque o pessoal quer saber de seios da face agora. Fala um pouquinho pra gente, brevemente, da anatomia dos seios da face, uma explicação breve. Os seios da face, né, seios paranasais, às vezes dá uma sensação que o dentista está longe, né, dessas estruturas e está muito mais perto do que imagina, né? Então, de maneira muito rápida, quando eu falo até de laudo, você tem que saber as estruturas que você vai trabalhar. Então você tem que trabalhar com os 4 pares de seios, né? São os seios maxilares, os seios que a gente chama de células etimoidais, porque elas são muito pequenas e elas são arranjadas num labirinto etimoidal. Nós temos os seios frontais e os seios fenoidais. E é interessante, né, dando um parêntese, que tanto os seios frontais como os seios fenoidais são são pares, mesmo sendo o osso único. Nós temos um osso frontal, mas nós temos 2 seios frontais, porque cada um tem suas vias de drenagem. E tem que saber extremamente bem essas vias de drenagem, como que está essa drenagem de desse muco que está sendo drenado para a região da fossa nasal. Agora, essa anatomia dos seios é uma coisa também que a galera... Exatamente. Custa pegar porque é aquilo que a gente falou, né? Então fica aí essa recomendação desse curso de seios do MASE, para que a gente fique fera mesmo na anatomia, né? E assim, possa laudar melhor. E quando a gente pensa em seios paranasais, não pode pensar só nos seios paranasais. Tem que pensar nos seios, as suas vias de drenagem e a região das fossas nasais. Sim, então muitas vezes as pessoas se esquecem das fossas nasais, mas ele também está nesse sistema. Porque sem as fossas nasais não tem como drenar. Então você vai falar do complexo ósseo-meatal, dos recessos frontonasal, esfenoetimoidais, porque todos estão indo para exatamente nos meatos que estão nas fossas nasais. Sim, é importante a gente entender de tudo e saber fazer um bom laudo. Eu acho que isso falta muito. E o mais importante, como os seios maxilares têm uma íntima relação né, principalmente pré-molares e molares superiores, então a chance do dentista estar envolvido diretamente nessas condições patológicas é muito grande, né? Sim. Só para vocês terem uma ideia, 40%, né, das condições de sinusopatias são de origem odontogênicas. Então antigamente, né, era questão de prova na minha época de graduação. Qual que era o principal motivo de comunicação bucosinusal? Aí a resposta era, numa extração mal feita, iatrogênica, você jogar a raiz para dentro do seio. E hoje já sabe que não. Uma simples lesão periapical pode ser a via de comunicação da região oral com a cavidade causar do seio, sinusite uma sinusopatia. Que tem origem no dente, um problema dentário. E aí antigamente até esse paciente ele ia para o otorrino, tratava com antibiótico terapia e depois de 15 dias voltava com o mesmo problema. Aí o otorrino falava assim, olha, você tem uma sinusite recorrente, mas na verdade é porque estava tratando a consequência e não a causa. Exatamente. Eu tô chamando aqui porque eu esqueci de pegar, mas eles estão trazendo aqui pra mim agora. Tem um kit Mineiridade que você vai ganhar aqui no final. Você vai gostar. Mas é surpresa ainda que tem aqui. Não posso abrir ainda. Não pode abrir. Muito pode obrigado. Abrir o podcast, porque ninguém abriu. Porque a gente tá falando assim, quem quiser saber ou experimentar o kit Mineiridade, vem aqui no stand de Radio Membro. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Apesar de nós 3 estar lá em Belo Horizonte, e esse kit Mineiridade é bem presente pra você, né? Uma notícia importante, pessoal. Muitas pessoas já não sabem disso, mas eu sou paulistano, né? Porque o pessoal já sabe. Mas assim, meu coração já é feito de doce de leite. Quanto tempo lá, mano? Olha, eu não tenho vergonha de falar, tenho 45 anos, mas exatamente metade da minha vida, 22 anos, já estou na PUC.
Então, é muito tempo. Então, já é um mineiro já. Exatamente, já virei um mineiro de coração. Tem um sotaquezinho aí, exatamente. paulista. Não, e detalhe, quando eu tô em São Paulo, falo que eu sou mineiro, e quando eu tô em Minas, falo que eu sou de paulistano. Aí assim, eu não sou de lugar nenhum daqui a pouco. Mas na verdade eu sou dos dois lugares. Isso acontece muito comigo, porque eu também sou paulistano. Né? Olha, eu não sabia. Eu sou nascido e criado no Jaguaré, da Zona Oeste. Eu sou da Moca, Belo. Ali perto do Butantã, da USP. Assim. Eu tava contando a história até aqui pro Dr. Israel, que eu cresci na USP, né? Olha, porque meu pai me levava na cidade universitária pra soltar pipa e andar de bicicleta e tal. Então... E eu tô radicado lá em BH também há muito tempo. Então eu sou a mesma coisa. Aqui eu sou mineiro e lá eu sou paulista. Assim, são iguais, Muito bom, coisas em comum. Pra gente fechar então, fala um pouquinho de vocês e a Endo. Fala um pouquinho da questão da alta resolução para casos de pesquisa de trinca, fratura, da importância disso. Olha, é extremamente importante você trabalhar, né, com dois pontos importantes. Você está com uma tecnologia, né, que consiga você proporcionar uma imagem de boa qualidade. Esse termo de alta resolução eu tenho um pouco de receio. Eu trabalho com tomógrafo de alta resolução, sim, né? Mas talvez daqui 10 anos não seja alta resolução mais. Eu brinco muito com meus alunos como se fosse o iPhone. O iPhone, né, não foi de propaganda, né? Mas o iPhone 4, por exemplo, ele já foi o melhor. Já foi, é muito engraçado. Não é? E alguém quer o iPhone 4? Ó, tô doando, pessoal. Então tem, né, você um sorteio na minha link, né? Ninguém vai querer, né? Mas ele já foi o melhor. Então hoje já tem alguns tomógrafos aqui, até aqui na feira, um monte de tomógrafo que é dito alta resolução. Será que ele vai ser daqui a 10 anos? Será que os parâmetros vão mudar? Né? Provavelmente sim, né? Provavelmente sim. Mas hoje, com o que nós temos, né? Você tem que ter um voxel cada vez menor, né? Um ponto focal interessante, né? Menor também, e um FOV que te permita você ter uma imagem de boa qualidade. Além de outros parâmetros. Por exemplo, eu trabalho com um aparelho, né? Eu vou falar, todos não sabem. Não, eu acho até bom você falar pelo seguinte, a gente eu sou muito ético, né? Eu tenho um tomógrafo, Não, vai ser né? muito oportuno, deixa eu te explicar, porque a gente convidou todas as empresas para sentar aqui. Que legal. Eu chamei a Carestream e eles me indicaram você. Eu falei, mas o Manzi já tá no podcast, então vou fazer tudo num só, então vai ficar ótimo, super oportuno. Você tem aqui a liberdade para falar do seu tomógrafo aqui. Eu vou contar um segredo, tem vários Manzes aqui dentro, sabe? Tem um Manzi acadêmico, professor, tem cliente Radio Memory. Manzi Radio Memory, tem um Manzi empresário, né? E tem o Manzi speaker da Carestream, né? E realmente eu estou na Carestream porque eu acredito na empresa e na tecnologia que nos traz. Então, por exemplo, por que eu escolhi o 9600, né? Porque ele está me dando características que eu consigo trabalhar tanto com resolução muito, né, com alta resolução, que eu preciso de algo muito pequeno para conseguir trabalhar, e com algo também maiores, por exemplo, a cabeça inteira do paciente para uma cirurgia ortognática, para avaliação dos seios da face, porque não posso cortar a região do seio frontal e nenhum do seio esfenoidal, né? Então, agora, voltando para a alta resolução, quais são as características? Eu acredito para alta resolução, para você principalmente, o grande, vamos falar, como fala, calcanhar de Aquiles é a formação de artefato. Além de você ter uma boa, né, contraste e também definição, né, o voxel cada vez menor, mas a produção de artefato é um grande obstáculo a ser vencido. E eu acredito que existem duas grandes maneiras para você vencer o seu obstáculo. Um é de maneira física, é você ter ponto focal menor, mas principalmente a quilovoltagem. Quanto maior a quilovoltagem, você vai ter um raio de melhor qualidade, ou seja, de menor comprimento de onda, onde vai conseguir penetrar, por exemplo, numa estrutura metálica e dar menos, né, produzir menos artefato por radiação de espalhamento. Essa é a parte física. E tem a parte algorítmica, matemática, que é, por exemplo, que tem na Carestream o CSMAR, né, que é Metal Artifact Reduction, para você reduzir o artefato metálico de maneira algorítmica. A grande vantagem da Carestream, porque no software que eles mesmos têm, né, você não precisa comprar um software terceirizado, você consegue manipular a imagem com ou sem esse filtro adicional. Então, por exemplo, você vai mapeando toda essa região, tem dúvida, você tira, você põe, você aumenta o voxel, diminui o voxel. Você tem ferramentas no sistema que você consegue fazer pequenos canais de maneira, né, computacional, e você percebe se realmente é trinco, se é fratura. O 3D da Carestream, o Manzi, né, de 2020, por exemplo, tinha uma frase: você não consegue dar diagnóstico com 3D.
O 3D é apenas ilustrativo, não é verdade que eu falava isso? Sim, Sempre. sim. Hoje eu não falo mais, porque realmente o 3D na parte de elemento dentário está me ajudando a fechar diagnóstico se eu estou diante de uma trinca ou fratura ou se eu estou diante de um canal secundário. Então o 3D hoje já saiu da casinha que é só um ilustrativo, e sim poder de diagnóstico. Isso está me dando por quê? Alta resolução. Então, por exemplo, alta resolução, para mim, não é só, às vezes, o que colocam no panfleto, mas deixa eu ver o que me oferece. Sim. Né? Porque pode falar que é alta resolução, mas vamos ver, né? Que imagem vai me dar? Então, o 3D, por exemplo, da Carestream, depois vocês estão convidados até, né? Estou na minha clínica, eu faço várias lives também. Me sigam, né? Manzi.radio aqui no Instagram e no YouTube. Mas assim, eu mostro como que faz, né? E assim, é muito interessante, é muito bacana. Sim, eu acho que é um passo que você não consegue voltar atrás. Não volta. Eu brinco, né? Enxergar melhor as Meu slogan é assim: o futuro já chegou e ele está aqui. Vamos? Vamos, né? O estande da Rádio Membro nesse momento está aparecendo no Mercado Central de Belo Horizonte no sábado. Então eu espero que o Luizão esteja conseguindo cortar ali todos esses ruídos. Mas vamos em frente, a gente tem mais alguns minutinhos ainda. Eu pensei que o Thiago ia falar assim, não, tá cheio de gente gritando, Manzi, e nada. São os fãs do cara. Não, é ótimo você falar isso. Uma fila ali de autógrafo, tirar na verdade, tem uma fila, né, acho que é 1 quilômetro mais ou menos, quiser né? entrar, vai lá no final. E que eu vi acontecer de verdade no CIOSP. É verdade. Porque a gente fez lá no IDOC Conference, né, que foi um palco aberto no meio do CIOSP, a aula do Manzi, cara, o povo ia parando assim e circulando, foi a que mais lotou, a gente fez foto de drone. Eu vou soltar isso ainda eu não esse recebi, ano, tá, pessoal? Agora ao vivo eu posso e aqui agora fica cobrar. mais uma vez firmado aqui o meu compromisso em soltar isso esse ano ainda. Esse ano ainda, tá? você vê como é que ele tá enrolado. Eu tô enrolado um pouco, mas esse ano ainda com certeza, mas eu espero que no próximo mês vai ter sua aula lá, tá? Vai ter todas as aulas de tomografia do IDOC Conference juntos, num compilado que a gente fez. E foi fantástico, né, Manzi? Foi muito bom. Nossa, foi assim. Era uma arena, vocês fizeram, né, como uma arena, assim, foi muito bacana. Foi muito bacana. Desse jeito. Começou a surgir um monte de gente, não tinha mais lugar pra sentar. E a gente, quando divulga as suas coisas, é sempre assim, né? Parece que você tem uns seguidores que são seguidores mesmo. Eles vão onde você estiver, né? Os meus vulcânicos e vulcânicas, né? Porque quando alguém assiste uma palestra sua, gosta e vai atrás, né, de ver o curso. Eu acho que agora tá uma hora boa de você divulgar esses cursos aí de endo, ATM, 6 da face. Tem um outro de tomo mais geral. Divulga aí pra gente. Então vamos lá, pessoal. Agora é a hora da propaganda, tá? Então pega o caderno, né? Então, todo ano, né, eu faço a divulgação. Eu vou começar a fazer divulgação até antes para o ano que vem, porque realmente, até para causa de passagem aérea, porque eu tenho vários cursos, né? A maioria é presencial. Mas agora eu também me aventurei esse ano pro online. E tá dando muito certo, que se chama Rádio Academy, né? Com o Manzi, né? Até o símbolo é um vulcão, né? Pra variar. Lá na plataforma Hotmart. Então até tá disponível, é só entrar na minha bio, né? Manzi.radio, que vocês vão ver lá. Mas de curso presencial eu gosto muito, porque eu acho que esse calor humano é muito importante, porque eu mostro, assim, as coisas, né? Em tempo real, né? Sim. E quais são, né? Já estamos no 18º, como fala? 18ª turma, né? De tomografia de imersão, né? Que são 3 dias direto, eu falo desde um laudo de cárie até de um tumor maligno. E esse eu fiz, eu posso falar que o diagnóstico é bacana, não é? E é legal porque eu faço o pessoal montar uma apostila, e, né? Eu dou uma apostila física, mas aí com várias páginas em branco. Aí todo mundo pensa, para que serve essa página em branco? E no final você tem um guia ali, você tem um guia de todos os lados. Eu uso até hoje aquela apostila. Não, tem uma amigona, né, de Vitória, a Dani, ela fala assim, olha, pode pegar tudo, mesmo meu caderno verde, né? Porque ela tem a apostila e o caderninho que ela também foi. Sim. Então, esse eu acho que é um curso muito bacana. E não é só para quem está começando, não. É para todos. Para todos. É para aprender a fazer uma boa descrição. Exatamente. Eu acho até para você se aprimorar, né? Sim. E acho que os 3 carros-chefe também são o curso de seios da face, que eu faço exatamente, eu ensino a dar laudo. Porque eu sei que a maioria de vocês, né, da gente, sabe ver o exame. Então, tipo, eu sei o que tá opacificado, eu sei o que está acontecendo, mas como escrever isso? Sim. É esse passo a passo que eu vou dar para vocês poderem fazer o laudo tanto para dentista, como também para o otorrino, né? Que é também, a gente tem... mercado que a gente pode explorar. Eu estou explorando e está muito bacana, é muito bacana, né?
O de endodontia também é um carro-chefe, porque eu ensino realmente você a fazer aquele 3D para saber se é trinca ou se é canal secundário. Uma boa descrição. Uma boa descrição. E uma coisa importante, pessoal, que eu falo isso para todos. O melhor tomógrafo é o que você tem. Agora, se você falar para mim, mas eu estou com dinheiro para investir, eu vou dar algumas sugestões. Mas o melhor tomógrafo, pode ser o seu tomógrafo que tem 15 anos, é o melhor. É porque é ele que te está dando o seu sustento. Então eu vou ensinar no curso, mesmo com esse tomógrafo, como é que eu vou fazer uma boa descrição, mesmo para endo. Né? Eu vi aqui que o mais importante é saber usar, né? É saber posicionar o paciente. São muitos fatores que vão afetar no resultado. Porque dá uma sensação que você tem, né, algumas pessoas que devem pensar assim, se eu não tiver o tomógrafo XYZ, eu não posso fazer. Pode sim. Pode sim. Lógico, vai ter suas limitações. Lógico. Você vai conseguir laudar. Exatamente. Então você não vai ver talvez a linha de fratura, porque ela é muito fina e não vai pegar no seu voxel, mas você vai ver a repercussão que ele vai fazer no tecido ósseo adjacente. Óssea ali, exatamente. É isso que a gente vai ensinar. Isso é muito importante falar, né? Porque às vezes a pessoa fala, vou fazer isso com gente, só vai mostrar a imagem de alta resolução. Mas eu faço questão de colocar todos. Né? Lógico, né? Eu tenho muito caso de alta resolução porque eu tenho. E é legal, óbvio, as pessoas verem. Né? Mas eu também falo assim, olha, você que tem um tomógrafo W lá de 2002, vamos ver. Vamos que você vai conseguir também. Show, isso é legal. Eu acho muito legal isso tudo que você está falando, porque é o seguinte, a gente vê que não tem essa de mercado saturado, né? Porque eu estou chamando de correria esse estudante que está aí tentando se descobrir para onde que ele vai e tudo. A gente teve aqui o Tuji, a doutora Tessa e tal, e a gente viu que se o correria suar a camisa, ele fica preparado para o mercado, ele tem o seu diferencial, ele aprende as coisas diferentes, coisas que fazem a diferença, né? Então esses cursos todos, eu acho que você, correria, que está em casa aí, suar a camisa. Vale a pena. E para ter um exemplo, eu também, Manzi multifacetas. Além de tudo, né, que eu faço, eu também tenho uma empresa de lauda à distância, que é a Diagnoses. Então, mais uma propaganda, diagnoseslauda.com.br, né? Vocês usam lá vários tipos de software, né? Vários tipos de software, então da Carestream, do Evo, do iDixon, On Demand, todos, não tem, né, não tem preconceito, né, com nenhum. Mas olha que interessante, a gente tem mais de 98 clínicas parceiras, inclusive nós já temos na Guatemala, Paraguai, Uruguai e Portugal. Diagnose internacional. Diagnose internacional já. E nós estamos precisando de laudador, de radiologista. Então, pessoal. Para quem tá, né? E legal. Olha só, e às vezes eu faço uns testes, né, para poder trabalhar com a gente e não consegue passar, porque não tem assim, é um bom radiologista, mas não sabe colocar no papel essa sabedoria. Eu imagino que você fique mais seguro de pegar alguém que já fez algum curso seu. Exato, aquele padrão, brinco, né, o padrão Manzi de ensino, né? Eu vou pegar uma carona nisso daí, então, já do Merchan, e vou agora falar então do Manzi cliente Radio Memory, e assim, aquela. Como você enxerga a Radio Memory, Manzi? Com os olhos. E como você sente a Radio Memory, então? Com tato. Como você percebe a Radio Memory? Com amor, né? É uma declaração de amor. Não, mas mentira da brincadeira. Olha, eu tô com a Radio Memory desde quando, né, eu comecei a minha primeira clínica, né? Eu trabalhava na Axial, né? E a gente tinha a Axial Médica, que é uma clínica muito forte lá em Belo Horizonte, de área médica. E a gente abriu naquela época, 2007, 2008, que era ali em Lourdes, não era? Era em Lourdes, na Bernardo Monteiro, né? Eu lembro. E a gente abriu a Axial Odonto. E desde o começo a gente acreditou na Radio Memory, e é de coração mesmo. Então, assim, essa parceria, e como já desde 2008 eu trabalho de maneira efetiva com vocês, você percebe que a evolução também, né? Que vocês não fizeram aquele software, tá aqui, acabou, é isso. Sim. Que vocês têm. Então você vê a evolução e é tão gratificante, né? Então você legal. Vê que é um grupo de amigos. Muita gente também não conhece o nosso segundo nome, né? Que é Radio Memory Inovação Limitada. Então essa parte eu sabia. Olha lá, tá explicado. Então todo ano a gente é pioneiro em gestão, em distribuição, em inteligência artificial. A gente já falou muito disso aqui. O Fábio o Fábio Antozinhos é um cara que está sempre à frente, assim, ele está pensando lá no futuro. E a Radio Memory, a história dela se confunde com a da radiologia, assim, sim, também, né, no Brasil. Então, eu queria escutar isso mesmo de você, assim, de
de como que você, essa sua experiência em ser cliente Rádio Memory, né? Não, e para ter uma ideia, assim, uma coisa que é muito robusta, por exemplo, é a PUC Minas, né? Então, a distribuição de imagem, né, que a gente faz na radiologia, que vai para todas as clínicas, e a gente atende mais de 300, 400 alunos em trabalho em todos os dias, né, naquele minuto, né, um monte de gente trabalhando. E a gente faz a radiografia lá embaixo, no setor de radiologia. A gente não imprime mais, realmente, a impressão é zero. Legal ter conseguido isso. A gente acredita nisso e a gente já consegue na rede, né, graças à Rádio Memory, né, a parceria com a Rádio Memory. Essa parceria nossa acadêmica também é muito legal, né? Porque a gente forte. sempre conta com o Manzi nos nossos workshops, em levar o que ele tem de conhecimento para os nossos clientes e tal, e ele sempre está disponível pra gente. Eu agradeço muito isso, porque eu acho que o Manzi é o cara que faz a diferença mesmo. Tem a parceria com a PUC, a gente vai muito nos seus cursos também, né? Sim. Então, assim, especialização sempre, né? É sempre, né? Então, falando nisso, vai começar agora, né? O próximo em setembro. Então, daqui 3, 4 meses já tem aula de cefalometria, traçado manual. Não é bem manual, mas assim, a gente explica como faz o manual. Explica e depois mostra o CFBOT. E aí já é, exatamente. Show de bola. Tem que aprender a conferir, né? Exato. Porque o robô ainda tem essa limitação. O Alguém robô tem não que estar vai ali fazer, validando né? para Você vai ele, né? validar. Não, vai facilitar a vida do radiologista e não fazer por ele, né? Eu acho que é isso O que pessoal tem que entender. tem que entender muito bem. Vai roubar né? o seu trabalho. Vai te ajudar. Não, vai te auxiliar. e de maneira que você vai otimizar, você ganha até muito mais dinheiro. Sim, sim. Né? Você vai, pode fazer um volume muito maior. Muito maior de exame. Mas a gente tá aqui, pô, esse bate-papo aqui daria pra gente ir aqui mais algum tempinho. Mas já fica o convite pra você voltar pra um novo episódio, a gente vai organizar isso. Deve acontecer em BH um radiocast desse e eu vou te convidar com certeza. É só uma passagem de ônibus, no máximo de Uber, né? Que ótimo. Presentinho. Presente, muito E eu vou te dar um outro presente que eu pensei muito em você, que eu trouxe, que é o livro do Dr. Plauto, de ressonância magnética. Eu tenho um aqui para te entregar, não me deixe esquecer, a gente saindo aqui eu te entrego, porque eu sei que você gosta, você é um cientista, a gente trouxe alguns desses livros que o Dr. Plauto deixou aqui, e eu não tô com ele aqui agora no momento, mas eu vou te entregar ali. Já agradeço, de antemão, né? Acho que ele tá aqui, né? Tem ali. Mas eu fico muito feliz, assim, eu fico mais feliz ainda porque a Fernandinha também está aqui na mesa com a gente, que a Fernanda foi minha aluna de graduação, fez especialização comigo, assim, ótima aluna, ótima, e agora ótima profissional, ótima colega de trabalho. Somos né? colegas, então, muito né? orgulho. Ela é um exemplo daquilo que eu falei, do aluno que sai preparado para o mercado, né? Porque a Rádio Memory hoje enxergou na Fernanda uma super profissional, assim, para trabalhar com a gente, que apoia a gente aí. E ela é completa, viu? Na parte de inteligência artificial, no marketing, no comercial. Que, eu sempre falo, às vezes eu participo de alguns cursos de TOM e eu falo para todo mundo, faça o do Manzi também, porque no diagnóstico ele dá uma base muito boa. Então, só gratidão, viu? Obrigado. De coração mesmo, viu? Tamo junto sempre. Obrigada. Obrigado a você, meu amigo. Né? E no próximo você volta. Então tá jóia. Tá combinadíssimo. Valeu, a gente fica por aqui, tchau. mas sigam o canal do YouTube aí, que vai ficar lá registrado esse momento.